acho que é melhor sem óculos, né? Ou com óculos. Sou que manda. Fica à vontade. Vamos lá. Instagram dela, vou tentar. Ok, Branca? Então, só esperar o pessoal ir entrando. Aí nesse meu, no caso, eu entro no Instagram também e coloco lá com... Se o senhor quiser entrar no seu Eu Instagram acho e que compartilhando com o pessoal também, quiser que a gente coloque o seu Instagram Eu posso ao deixar vivo só também. aqui, pelo menos isso Pode. aqui. Sem problema. Se o senhor quiser, a gente tem ali um suportezinho. Tem um suporte, um Não tripé. precisa não, Não. tá tranquilo. Tá bom, então. Tá aqui, tá no... Tá bom, então tá. O teu quarto não. Deixa eu ver se a mensagem é boa. Vamos começar? Nossa, pessoas. Tranquilo. Bom, lá vamos dar início à nossa live. Hoje a gente trouxe o nosso professor e doutor Sueldo, perdão, desculpa. E aí ele vai se apresentar um pouquinho, mostrar um pouco do seu extenso currículo, o que ele faz dentro da estética, para a gente conhecer um pouco mais essa habilitação que também está dentro de uma das nossas habilitações de biomedicina. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre o senhor, como foi que o senhor se descobriu dentro da estética, né? E falasse um pouquinho mais como ocorre essa ligação da acupuntura com a estética. Certo. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Eu me chamo Sueldo Costa, sou biomédico acupunturista e esteta. Comecei minha graduação na faculdade em Patos, na FIP, e terminei na Santa Emília de Rodar, né, no finalzinho de 2011. E no ano seguinte eu já terminei a pós-graduação em estética, em acupuntura, desculpa. E isso em 2011. E 2011 até 2015 fiquei meio que no offline em relação à acupuntura, porque já trabalhava em 2 ou 3 laboratórios aqui na cidade de João Pessoa, e aí ficava sempre correndo de um plantão de 24 ou de 12 horas de um canto para o outro. E eu sempre gostei muito da medicina tradicional chinesa, isso sempre me chamou muita atenção. E eu costumo falar que eu amo a acupuntura, né? Então assim, tanto de que por mais que eu trabalhe com a estética hoje em dia, eu não quero deixar a acupuntura de lado. E em 2019, conversando com minha cunhada, ela falou em relação à estética e eu não me via muito no meio da estética, né? Eu me achava um pouquinho fora de padrão e tudo, mas aí a gente começa a entender a questão que cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem a sua beleza. Então assim, a gente não pode viver numa bolha, nem num padrão, nem buscar beleza em uma outra pessoa. E eu gosto muito de conversar, né? E trabalhando com a estética, a gente consegue ouvir o paciente e acaba trabalhando até um pouquinho com o psicológico deles, né? Começa a entender as suas queixas e tudo, e é muito bom quando a gente faz um procedimento e o paciente se sente bem. Isso aí, de certa forma não, isso aí é muito gratificante para a gente. Então a gente sai dos bastidores, né, que é laboratório, e fica de frente, de cara a cara com o paciente. E isso é uma coisa que eu sempre almejei. Vi que com a acupuntura eu consegui fazer isso e com a estética ainda mais. E hoje trabalhei em laboratório até finalzinho do ano passado,
até dia 28 de dezembro do ano passado, foi meu último plantão no laboratório. Não pretendo retornar para o laboratório, né? Pedi uma transferência minha para um outro setor, em uma outra unidade do estado, para trabalhar com acupuntura. E desde então estou aguardando aí sair a portaria para poder trabalhar com isso. Mas enquanto isso, continuo trabalhando no município, né? Eu trabalho como acupunturista desde 2018, lá no Equilíbrio do Seio, nos bancários. Gosto demais do que eu faço. Trabalho na secretaria também do município como acupunturista. E tenho o meu espaço, junto com minha amiga e sócia, doutora Laís Carvalho. E nosso consultório fica lá no Shopping Altiplano. E entre uma consulta e outra com os pacientes de acupuntura no estado, no município, a gente começa a trabalhar lá no meu consultório mesmo. Então, assim, tem um local próprio, isso é muito bom. Só que não foi da noite para o dia. Então, né? Empreender Exatamente, é bem um complicado. desafio. Mas enfim, um resumo é esse. Fiz biomedicina, terminei biomedicina em 2011, finalzinho de 2011. Aí a habilitação em acupuntura 2012, 2019 estética. E desde então estou trabalhando com acupuntura e com estética, principalmente na estética. Entendi. Doutor, vou lhe dar minha opinião como estudante de biomedicina, né? Falta um pouquinho para a gente terminar daqui a pouco. E eu queria saber, na faculdade, apesar de a gente saber todas as nossas habilitações, abordar sobre um pouquinho de cada uma delas, querendo ou não, nosso maior contato é com a parte laboral. Exato. E aí, eu sim, já falando por mim, não sei se Branca, sair muito da bolha, olhar para a parte estética e acupuntura. No momento eu não me identifico com a parte estética e a acupuntura então é algo totalmente fora do meu conceito sobre a biomedicina. O que o senhor pode assim, destacar sobre os principais pontos da acupuntura? Como funciona? Deu para entender? Deu. Assim, a acupuntura, eu falei que eu amo a acupuntura, realmente isso é bem antigo. Desde a graduação, desde que eu estava em Patos, na época eu já pensava em colocar no meu consultório. Inclusive, no meu estágio, lá no trauma com Laís, né? Minha amiga, minha sócia, eu já falava com ela, queria colocar algo para mim. Eu já trabalho no laboratório desde 96, né? Trabalho com exame laboratorial desde 96, então já assim, foi muito tempo, né? Agradeço muitas pessoas que me ajudaram muito com isso, né? Minha família também, que sempre me incentivou essa questão, não. Então, nem morava em Patos. Quando eu vi a possibilidade de fazer a biomedicina, resolvi fazer. E fiquei muito feliz quando eu entrei na época e vi lá que tinha acupuntura. A estética, eu confesso que eu vim olhar mais 2019, desde 2018 para cá. Mas, como você mesmo falou, muita gente fica lá focado na questão dos exames laboratoriais, né? E isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se encontram muito e ficam lá no microscópio ou na sua bancada. Ótimo. Eu já gostei muito de fazer isso. Mas eu fiquei bem desgastado em relação a esses plantões, exato. E a acupuntura sempre me chamou a atenção. A medicina tradicional chinesa, na verdade, né? Porque a gente fala acupuntura e aí acaba reduzindo a acupuntura a uma única atividade que é a medicina tradicional chinesa, é reduzida somente à acupuntura. Sendo que existem diversos tipos. A ventosoterapia também faz parte, a auriculoterapia faz parte também. Então, assim, eu gosto muito de ouvir o paciente, procurar entender o que ele tem, elaborar um protocolo e dar qualidade de vida para o paciente. A questão do cuidar de outra pessoa. E não que a gente fazendo no exame laboratorial, a gente não consiga fazer isso, mas o contato direto com o paciente. Eu sempre senti falta disso. Entendi. E você vê o paciente, não somente o corpo do paciente, você começa, a gente não trabalhando com acupuntura, eu não visualizo uma amostra biológica, entendeu? Eu não estou olhando ali uma amostra biológica, um sumário de urina, uma amostra de sangue. Então, eu estou vendo o paciente ali por inteiro. E não somente o aspecto físico, mas a gente vê o aspecto emocional do paciente. Exatamente. Eu acho isso muito interessante. Legal. E aí, já entrando dentro da acupuntura de fato, como é que é feita essa técnica e quais os
principais benefícios que a gente consegue ver logo na primeira sessão, né? Na primeira aplicação. Como é que funciona essa questão? A acupuntura é uma técnica milenar, né? Tem por volta de quase 5.000 anos. Então, tem vários estudos acadêmicos que comprovam a eficácia da acupuntura, só que, infelizmente, até hoje, a gente bate na tecla dizendo que é um efeito placebo. Só que eu pego essa frase negativa e transformo ela de forma positiva. Como é que eu faço isso? Se eu recebo um paciente no consultório, eu escuto, atendo o paciente, eu percebo uma melhora, sendo placebo ou não, o paciente está tendo a qualidade de vida melhor. Então, vamos dar continuidade a fazer. E explico que não é efeito placebo, né? Tem as comprovações. E o que é interessante da acupuntura é que a acupuntura serve para tudo. Eu também costumo dizer que a acupuntura serve para uma dor no coração, um infarto, e uma dor no coração porque terminou um relacionamento. Então, assim, ela serve para tudo. Ela vai curar tudo? Não. Ela é uma terapia integrativa. Nos centros de práticas integrativas aqui em João Pessoa, onde eu trabalho, é justamente centros de práticas integrativas e complementares em saúde, que são as CPICs, né, que é distribuído. Inclusive, João Pessoa é destaque nacional nisso. E o bom disso é porque você consegue realmente trabalhar todo o paciente, desde uma dor no dedão do pé, uma enxaqueca, uma escoliose, paciente acamado, ou então com câncer, ou fazendo algum tratamento, endometriose. Então, assim, dá para se trabalhar tudo com a acupuntura, inclusive a estética. Entendi. No mercado hoje, para o biomédico, que no caso, se eu estiver errada, me corrija, por favor, biomédico, biomedicina da acupuntura, aí como é que fala? É biomédico? Biomédico acupunturista. Acupunturista mesmo, né? Tá. Como está o mercado? Bom, eu percebo uma melhora nisso porque eu tenho recebido mais pacientes. E tem muita questão do boca a boca mesmo. E também tem as divulgações que tem que fazer também de mídias e tudo. Mas tendo essa melhora fica mais fácil se trabalhar e divulgar ainda mais. Eu não conheço um outro profissional biomédico acupunturista aqui em João Pessoa. Não sei se tem. Também nunca procurei, nunca busquei. Mas seria interessante se tivessem outros profissionais, outros biomédicos acupunturistas, né, para se trabalhar. É tanto que na minha turma, 90% são fisioterapeutas. Aí tinha 2 psicólogas e eu como biomédico. Entendeu? Atualmente, hoje na nossa sala de aula, né, eu estudo com o Luan na mesma sala, tem muitas pessoas que já entraram na biomedicina, não para a parte da acupuntura, mas a estética, com a visão da estética. Exato. E esse ano foi um choque assim, muito grande, porque só a nossa sala, que tinha bastante pessoas que queriam a parte estética. Esse ano, os novatos que entraram no primeiro período, acho que 70% dos alunos do primeiro período. Exatamente. E aí, nessa parte que Cíntia tocou, aí eu vou fazer uma pergunta. A gente sabe que a acupuntura é uma das nossas habilitações. Para a gente ter essa habilitação no nosso currículo, o que é necessário para ser feito? Uma pós-graduação. Uma pós-graduação. O senhor sabe de alguma pós-graduação que nós tenhamos aqui na Paraíba ou precisa ser fora? Eu fiz na aba, aqui em João Pessoa, e não tenho mais contato com direção, confesso. Mas eu me senti muito bem fazendo lá e outro que é na nossa cidade. Né? E teve até um outro amigo que foi professor de lá, me chamou para fazer parte também de uma pós-graduação em acupuntura, mas acabou realmente não decolando. E até onde eu saiba, a aba ainda faz, sim, a pós-graduação aqui em João Pessoa. Né? E a estética? Vamos lá. Estética, como eu falei, eu não tinha uma visão mais direta com a região, se tratando de estética. E eu vejo a questão financeira, que muita gente acaba entrando na biomedicina para fazer estética porque quer ter uma qualidade de vida melhor com qualquer outra pessoa. Eu trabalhei uns 25 anos em laboratório, né, fazendo exames laboratoriais.
E confesso, a gente não tem o reconhecimento que deveria. Então, assim, eu fiquei frustrado demais. Até hoje eu sou revoltado com isso, na verdade. Realmente. Porque o médico vai prescrever um antibiótico, quem faz um antibiótico é o biomédico, né? Então, assim, o paciente chega lá e não vai saber se o paciente está tendo um infarto se a gente não fizer uma troponina ou um CKMB, alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente não tem a visibilidade que deveria ter. E isso eu fico revoltado até hoje. Mas, enfim, a gente tem que viver a gente vive numa realidade. E a estética, confesso que ela traz realmente um norte a mais para tanto como realização profissional, né, como se sentir bem vendo que o seu paciente se sentiu bem, fez uma harmonização facial, fez um botox, seja o que for. E tem um retorno financeiro bem significativo. O investimento é alto também assim, não é, eu vou ali, vou chamar um pessoal para vir fazer toxina botulínica aqui no meu quarto. Não é assim. Nós fizemos eu fiz a pós-graduação, né? Na minha época não tinha a questão do estágio, inclusive lá no consultório, lá tem alguns alunos que estão fazendo o estágio, né? Então a gente abre essa oportunidade para os alunos, para irem para lá para o laboratório, para poder conhecer como é que é feito. No meu caso, se quiser falar sobre a acupuntura, eu falo. Se quiser falar sobre estética, eu falo. Exame laboratorial, eu falo. Eu me prendo um pouquinho, me seguro um pouquinho mais em relação ao exame laboratorial, porque é onde a gente é indicado a se trabalhar, porque as cadeiras são muito voltadas para isso, e é onde a gente é menos reconhecido. Exatamente. Entendeu? Aí isso meio que me fere um pouquinho, eu não me sinto muito bem com isso. Aí eu procuro falar sobre... Eu tenho uma frase que é assim: absorva o que lhe favorece. Então, assim, eu gosto de acupuntura, então eu falo de acupuntura o dia todo. Gosto de estética, amo estética também, então eu falo sobre o dia todo. E como você falou em relação à parte da estética, eu fiz a pós-graduação, certo? Foram 2 anos. Depois da pós-graduação, eu me senti não apto, não seguro a trabalhar com a parte da estética. Então, busquei cursos, agradeço muito a minha amiga e sócia, doutora Laís Carvalho, porque na época ela estava trabalhando em uma empresa aqui em João Pessoa, e ela se lembrou de mim, me chamou para lá, e aí eu comecei a trabalhar com a estética propriamente dita, direto com os pacientes. Foi uma aula, foi um estágio remunerado. Então, assim, foi muito bom. Foi pouco tempo, mas foi muito bom. Entrou a pandemia e nós fizemos também depois a residência, que para mim foi um divisor de águas, a residência. É onde eu digo, não é barato, certo? Mas se você vai trabalhar com isso, você tem que ter certeza do que você vai fazer. A gente chama de intercorrência, né? Que são alguns procedimentos que podem sair fora do que se espera. Não tem intercorrência quem não faz procedimento. Exatamente. Entendeu? Mas o que vai diferenciar você de um bom profissional ou não é se você sabe como resolver essa intercorrência. Se você sabe como resolver a intercorrência, é muito tranquilo. Eu recebi uma paciente há pouco tempo que ela fez um procedimento em um outro lugar, um preenchimento labial, e aí ficou superficial. E aí eu estou fazendo a extração. Desculpa, açúcar, que eu fiquei curiosa. Subiu o... ficou bem alto aqui, assim. Aqui e aqui. Foi botulínica? Não, eu até explicar isso. Não, é ótimo você falar sobre isso, porque muita gente imagina que vai colocar... eu estou para colocar um botox aqui na boca. Não se coloca botox na boca. Se colocar botox na boca, você não consegue nem falar. Vai ficar babando, não consegue comer nem nada. Que a toxina botulínica ela vai diminuir ou então vai paralisar a musculatura, né? Mas voltando aí em relação à formação, nós fizemos essa residência, que para mim foi um divisor de águas, onde a gente estudou bastante, e não era aqui em João Pessoa, era no Recife, então tinha que ir para Recife, pagar a diária por lá e estudar, e foi muito bom, não me arrependo de forma alguma. Faria até novamente. E vendo essa necessidade, eu me juntei com Laís, né? A gente se dá muito bem, e nós criamos, bem recente, está engateando ainda, o IBAI. Né? Criamos uma página no Instagram também para poder divulgar, que é o Instituto Biomédico de Aperfeiçoamento Estético.
onde a gente não vai formar biomédicos estetas. A gente é um aperfeiçoamento. Então, se o aluno já tem a sua habilitação na parte da estética de injetáveis, aí ele pode sim fazer os nossos cursos. Os cursos geralmente são mensais. E a nossa ideia futuramente é fazer realmente uma residência. Que legal. Muito massa. Uma contribuição muito grande para a biomedicina, Com principalmente certeza. voltada da estética. Eu confesso que a acupuntura, para mim, eu vim descobrir ela, claro, antes eu já ouvia falar de acupuntura e tal, mas eu vim realmente saber que ela era uma habilitação que o biomédico podia fazer quando eu entrei na graduação. Eu não sabia que ela era a gente podia fazer um pós nela e se especializar dentro da acupuntura. Eu realmente só soube depois da graduação. Tem uma pergunta ali. Aqui tem algumas, mas posso começar a fazer as perguntas aqui? Pode. Tem uma pessoa que perguntou assim, como a acupuntura estética pode ajudar a reduzir rugas e linhas de expressão? Como isso é feito? Tem um paciente que ele faz acupuntura comigo e ele tem uma ruga do bravo. E essa rugazinha que fica aqui, certo? Na região aqui da glabela. E sempre quando eu faço... sempre quando a gente vai fazer a acupuntura, eu tenho uma piada interna aí que eu tô sentindo. E aí tem um ponto aqui chamado intran. E sempre quando eu coloco aqui, eu venho com uma agulha e faço uma subincisão. O que é isso? A gente vem no ponto onde tem a ruga formada com a agulha por dentro, claro, e vai soltando essa ruga. E aí, conforme a gente vai fazendo isso, ele vai se desprendendo e a pele volta a ficar plana e lisa novamente. Claro que isso não é como uma sessão, 2 ou 3, são várias sessões. A acupuntura com estética, ela funciona? Funciona. Só que eu não posso comparar, trabalhar linhas e expressões no paciente com a toxina botulínica e comparar o paciente que foi feito somente a acupuntura. Mesmo porque a toxina botulínica, diferente do que muita gente imagina, é de que ela é preventiva. A gente tem que fazer toxina botulínica prevenindo aquela ruga não se estabelecer, ou que aquela ruga ela não se irradie, que não fique mais extensa. Depois que ela está mais extensa, ela vai ajudar? Vai. Porém, não com tanta eficácia como se você tivesse uma prevenção. Mas é muito difícil a gente, aqui principalmente, porque pegando o pé da própria acupuntura mesmo, a essência da acupuntura ela é preventiva. Mas a gente só faz a acupuntura aqui de forma paliativa. A mesma coisa seria a toxina botulínica. A gente deveria fazer a toxina botulínica evitando... Pronto, eu tinha umas rugas aqui na minha testa visíveis, que diferencia ruga estática e ruga dinâmica, né? Então, essas rugas estáticas já são aquelas que você não precisa fazer movimentação nenhuma. Elas já estão lá aparentes. Já a dinâmica é aquela que você precisa fazer uma movimentação para que ela apareça. Essas dinâmicas são mais fáceis de serem trabalhadas com a toxina botulínica e até mesmo com a acupuntura. Já as estáticas são mais difíceis, mas a gente pode fazer tanto a acupuntura, usando essa própria agulha da acupuntura, fazendo o uso da toxina botulínica e fazendo uso também de outras agulhas. Porque a agulha da acupuntura ela é muito fininha, quase como um fio de cabelo. É diferente das agulhas de injeção, vamos dizer assim. Mas a gente pode utilizar essas agulhas e fazer justamente uma subcisão. Coloca um pontinho lá anestésico, que às vezes nem sequer precisa, vai em cima da ruga e solta, e vai soltando. Isso sem nenhum tipo de substância, só com, sem nenhuma com substância. A agulha mesmo, né? E o bom é que qualquer movimentação que você faça na região, o seu corpo já entende aquilo como uma agressão, certo? Mas essa agressão, ela não é maléfica, claro que tem que tomar cuidado, porque se chegar a meter uma agulha, todo mundo vai chegar em casa e vai colocar uma agulha na testa para soltar uma ruga, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Então, assim, procure o profissional que tem essa habilitação e que sabe trabalhar com isso. E só em fazer isso aí já gera uma boa quantidade de colágeno, que é o que vai dar mais firmeza para a pele. O senhor falou sobre o preventivo. Qual idade, tanto para o homem quanto para a mulher, seria o ideal para iniciar a prevenção? Certo. Socorro Deus, eu tô precisando.
Vamos lá. Família Lula. Vai. Seguro. Ai, meu Deus. Assim, se tratando de colágeno, né, tem uns estudos aí que já mostram que a partir dos 25 anos a gente já perde colágeno. Então, assim, a cada 10 anos a quantidade de colágeno que a gente perde é muito grande. E para a toxina botulínica, para as marcas, isso aí vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas com 20 anos que já têm marcas formadas, tem pessoas com... Pronto, meu companheiro mesmo, a testa dele, eu nunca fiz nenhum procedimento, mas assim, é bem lisinha a testa dele, então nunca fiz nenhum procedimento. E já tem 50 anos. Então, Ou vamos... seja, Depende muito de pessoa para Pra pessoa. entendi. Mas a partir dos 20 anos a gente já pode se trabalhar tranquilamente. Até Ok. uns 18 anos mesmo já pode se trabalhar. Tô aí com 6 anos de atraso, hein? Eu já posso começar, então. Oh, Pode, então ele já viu alguma coisa. Ai, meu Deus. todo mundo pode. Eu falei todo mundo. Não, gente, É porque vai começando a se é porque despertar. a gente já sabe, entendeu? Aí... Eu não sei se acontece com vocês, mas na época que eu trabalhava no laboratório, eu conversava com as pessoas observando as veias nos braços que eu trabalhei. Fiz muita coleta. Eu fiz muita coleta, muito. Eu comecei a trabalhar como técnico, como auxiliar do laboratório, né? Isso lá em meados dos anos 90. E aí eu ficava observando as pessoas e, nossa, aquela ali é boa, então não vai dar trabalho. Ótimo. E aí, com a estética, a mesma coisa. Qualquer ruguinha, qualquer tracinho, faltou um lábio, tem lábio demais, foi um queixo, alguma coisa, pronto, eu fico me observando direto. Tá, Constantemente. você Eu chegou... vou nem perguntar o que o senhor viu aqui na gente, porque né? Não, deixa em off. Deixa abaixo. Depois. Você chegou num ponto que eu achei bem crítico e voltado para a nossa atualidade. A gente sabe que conforme a evolução da ciência, da estética, principalmente, que é o nosso tema principal, as pessoas estão um pouco, levando muito ao poder do psicológico. Tem muitas pessoas que possuem transtornos de imagem, né? Uhum. Isso serve também para a parte de estética. Certo. E até que ponto, vamos lá, tem profissionais que eles fazem a aplicação, por exemplo, botulínica de Botox, né? Até um certo ponto. E quando o paciente ele quer extrapolar do limite, opa, aqui não. E já tem outros profissionais que realizam o que o paciente deseja e está tudo bem. Como que funciona para o senhor, dentro da área, ter essa visão? Conversa com o paciente, primeira conversa com o paciente é fundamental, olho no olho. Então, senta, toma um cafezinho, faz algum mimo, conversa com o paciente e explica a ele a questão da expectativa e realidade, não é? E a gente vê muito também hoje nas mídias, nas redes sociais aí, sobre a desarmonização, Isso. né? Que as pessoas chamam até de demonização, porque não fica legal, não fica bonito. Então, assim, o paciente ele pode querer, não, vamos fazer um lábio, certo? Ah, mas eu quero colocar aí 3 ml. Só que o lábio dessa pessoa, ele não tem, ela só tem aquela linha. Então, não vai comportar a quantidade de ácido hialurônico, que é o preenchimento. A gente utiliza no preenchimento, é o ácido hialurônico. E aí, ele não vai, mas eu vou pagar, para mim, se ele pagar 10, 20 seringas seria ótimo. Mas aí vai passar por cima da ética profissional, que não pode. Então, assim, quem é profissional sou eu. Quem é profissional é quem está ali, quem está atendendo o paciente. Então, explica ao paciente sobre expectativa e realidade, explica ao paciente sobre o que se pode fazer, o que não se deve fazer. Essa paciente que veio para mim agora, ela não foi somente no lábio, foi na região dos olhos também. Porque ela queria colocar um preenchimento na região dos olhos comigo, uns 2 anos atrás, e eu falei que não. Por quê? Porque ela tem muita flacidez. Então, se o paciente tem muita flacidez, eu não vou colocar ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico tem propriedade de puxar água. Então, se ela vai puxar água, vai ficar com uma bolsa ainda maior. O que é que tem que se fazer? Tratar primeiro a flacidez para depois colocar o ácido hialurônico, que é o preenchimento. E aí ela pulou essa etapa. E onde a pessoa colocou com a cânula, ficou uma lombada aqui nela, bem visível, já está bem melhorado já. Mas aí vai a questão. Então, quando ela chegou para mim, eu falei, olha, eu vou lhe atender, mas eu não posso deixar de falar. Eu disse a você que não fizesse. E ela foi lá e fez. E aí acabou não dando muito certo. E
Dificilmente também vai receber um paciente, um profissional vai receber um paciente que uma outra pessoa fez um procedimento, a não ser que sejam muito, muito conhecidos. Eu fiz o preenchimento labial de uma paciente que é família de Laís, e aí eu coloquei o lábio aqui e ficou realmente um pouco maior desse lado de cá. Perguntei se estava tudo bem, estava tudo certo, e ficou na parte molhada. Eu confesso, assim, a gente pode errar. Isso é uma intercorrência? É uma intercorrência, mas a gente tem como resolver. Então, assim, Laís já está acompanhando ela, já está, não ficou deformada nem nada, entendeu? Não teve nenhuma lesão. É somente a gente utiliza, o bom de se trabalhar com o ácido hialurônico é porque nós temos uma enzima chamada hialuronidase, que ela quebra as moléculas do ácido hialurônico, então ela meio que deixa líquido, então aquele volume ele some. Certo? Então a gente pode trabalhar com isso. Ou pode simplesmente chegar e fazer um furinho e pressionar e remover, entendeu? Remove por completo? Remove, em algumas sessões remove, então em uma única sessão já remove, depende da Da quantidade situação, mesmo. né? Mas aí você explica, você como profissional, você tem obrigação de conversar com o paciente e explicar. Minha opinião como profissional, quem faz o procedimento sou eu, não vamos fazer isso. Ou vamos fazer assim. E a gente sempre passa um plano A e um plano B, e às vezes até um plano C. Porque alguns pacientes se assustam com a quantidade de procedimentos que a gente pode fazer. Em nenhum momento, a gente, claro, tem que pedir licença ao paciente. Eu posso avaliar, posso passar para você aqui. Não é querer receber as cifras do paciente, receber mais do paciente, mas é tudo que a gente observa que se pode ser feito. Não precisa fazer tudo agora, vamos fazer por partes, vamos fazer pela toxina botulínica, vamos colocar só 1 ml, vamos colocar só 2 ml, vamos fazer só uma sessão de bioestimulador, vamos fazer um microagulhamento. Então, assim, o que eu acho interessante da estética é porque a gente quando está de fora, que imagina estética, é estética, vou lá fazer toxina botulínica ou então preenchimento. Não, tem muita coisa para se fazer. Inclusive os preenchedores, tem preenchedores para o queixo, tem preenchedor para o lábio, tem preenchedor para a olheira. A mandíbula, né? Que Tem. agora tá Exatamente. Tem preenchimento que ele é mais maleável, ou seja, para a região aqui dos lábios ele é maravilhoso. Tem preenchimento que ele é mais forte, é mais rígido para a região do queixo, para a região da mandíbula. Tem região que ele é versátil, então ele pode se trabalhar, não que dê para fazer um volume no queixo e colocar no lábio, porque aí não vai dar certo. A gente tem o G-Prime dele, né? Então tem uns que eles são mais solúveis, vamos assim dizer, que eles são menos densos, e outros são bem mais densos. Dá mais volumização, dá mais projeção. Aí o senhor falando me despertou uma curiosidade. Pode ser até uma pergunta besta, mas enfim, né? Uma pergunta besta. Quando aquele paciente ele vai para um profissional e aí esse profissional excede, né, ocasiona um excesso nesse paciente, e aí ele procura um outro profissional para fazer a desarmonização. A acupuntura é indicada, pode ser indicada antes dele fazer essa desarmonização para ele para ele se adaptando, não sei se seria esse o termo certo, ou vocês já partem mesmo para fazer a retirada daquela substância do paciente, porque uma vez a acupuntura não trabalha com nenhum tipo de substância, são os microagulhamentos. Já a parte da estética, ela já vai um pouco mais além, né? Ela já entra com as substâncias. Pronto, no meu caso, eu poderia colocar a acupuntura mais pela questão emocional do paciente, para deixar o paciente mais equilibrado energeticamente. O profissional que ele é esteta, então ele não pode trabalhar com acupuntura, então ele já pula, já vai para a parte de vamos remover, certo? A acupuntura ele faz somente os pontos naquela região, ela não faz como um microagulhamento. O microagulhamento é com um rolinho, então uma caneta que chama-se Derma Roller, tem uma empresa aí que é bem conhecida, e aí ela vai sim fazendo um microagulhamento, só que ele não vai resolver no caso de um excesso de produto. O que vai se resolver no excesso de produto para o ácido hialurônico, tem que lembrar isso, para o ácido hialurônico é a hialuronidase, que ele vai deixar ele mais líquido e aí sim vai diminuir aquele volume. Para o excesso de toxina botulínica, a gente pode fazer radiofrequência, um ultrassom, para acelerar um pouquinho mais
consuma mais rápido a toxina botulínica que foi injetada. Existe um problema, uma intercorrência chamada pitose, que quando se coloca numa região, principalmente aqui nessa... qualquer queda de área da face ou do corpo. Mas a pitose aqui nessa região aqui dos olhos, você coloca, então ela acaba descendo muito. O paciente fica quase sem abrir os olhos. Não pode se fazer muita coisa, esperar 2, 3 meses. E aí pode se dar atenção ao paciente, fazer uma radiofrequência na região para poder acelerar mais a queima dessa toxina botulínica. Tem uma outra pergunta que fizeram, deixa eu ver aqui. Além dos benefícios estéticos, de que forma a acupuntura estética pode contribuir para o bem-estar emocional? Colocando na nossa realidade hoje, principalmente questão financeira. Porque uma sessão de acupuntura, a gente tem um valor, então uma sessão de um bioestimulador é outro totalmente diferenciado. E eu já falei aqui de que ela não vai fazer o mesmo efeito, ela vai contribuir. Então, se eu meio que entender, a questão é a contribuição da acupuntura na estética. Isso, de que forma a acupuntura estética pode contribuir para o bem-estar emocional? Pronto. Os pontos que a gente utiliza na acupuntura estética, como eu já falei nessa região aqui, é um ponto que eu sempre, é um ponto coringa. Sempre coloco, é um intran aqui. Então, assim, pode trabalhar, o paciente não tem ruga nenhuma nessa região, mas a gente pode colocar, o biomédico acupunturista pode colocar nessa região, porque é um ponto de que acalma, que relaxa. E a acupuntura, a gente vai colocando nas regiões aqui, os famosos pés de galinhas, que no caso são rugas periorbitais, né? Mas a gente vai estar conhecendo assim, pé de galinha mesmo, né? E aí a gente vai colocando isso aí, vai estimulando mais essa região, produz um pouco mais de colágeno, e ela tem efetividade? Tem, mas ela é bem leve. O senhor falou da questão dos valores. A acupuntura hoje, ela já é inclusa no Sistema Único de Saúde? O senhor sabe dizer? Tem no Sistema Único de Saúde. E em relação tem atendimentos gratuitos. Eu atendo particular no meu consultório. Não tenho nenhum plano de saúde, certo? Porque realmente o que eles querem pagar é muito pouco. E outra que nem se eu quisesse, porque eles só recebem médicos. Existe a questão do ato médico, né, sobre a acupuntura. Inclusive, quando eu publicava alguma coisa sobre a acupuntura, um amigo meu médico falou assim: eu não publique isso aí não, que isso pode ser prejudicial para você, pela questão que só quem pode fazer a acupuntura é o médico. E aí eu peguei um decreto que eu esqueci agora, mas tem um decreto de que autoriza o biomédico a fazer a acupuntura, né, então o nosso Conselho Federal, que aí eles nos dão esse suporte, e eu peguei e encaminhei para ele. Não isso faz parte, já tem uns 30 anos essa guerra, essa questão do ato médico, que eles querem que a acupuntura seja somente para o médico. Mas aí o médico não vai querer fazer a acupuntura como todas essas outras pessoas fazem. Ou seja, vai encarecer, vai ser ruim para a população, né? Então, assim, vamos colocar assim, não estou dizendo que o médico seja mercenário nem nada, mas tem a vista do médico e tem a vista do biomédico, né? Até isso também a gente, muitas vezes, até nós mesmos, a gente acaba baixando muito a cabeça e desmerecendo o nosso valor. Então, assim, eu já trabalho com acupuntura há mais de 10 anos, tenho meus cursos, inclusive eu ministro alguns cursos também com a acupuntura, trabalho já na rede pública de saúde, tenho meu consultório e ensino as pessoas a procurarem os centros de práticas integrativas, porque é gratuito. Não é gratuito porque todo mundo paga imposto, de certa forma, mas assim, vamos dizer assim, que seja gratuito. E tem muita gente que começou a procurar mais os centros. E quase todo paciente eu falo, doutor, como é que eu posso lhe ajudar? Eu falo na ouvidoria. Porque muitas vezes a gente só pensa mais em reclamar, mas elogiar fica mais difícil. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem recebido bastante elogios na ouvidoria em relação sobre o atendimento com a acupuntura. E eu gosto demais disso, quando a gente recebe uma mensagem. Né? Recentemente uma amiga minha, ela virou amiga minha. Uma paciente, ela está defendendo aí um doutorado dela, então
questão de autoestima baixa, e essa conversa com o paciente é fundamental, seja para acupuntura, seja para qualquer outra coisa. E olhar no olho do paciente, poder escutar o paciente e mostrar ao paciente que ele pode fazer muito mais. E aí ela mandou para mim um texto que foi lindo. Top, viu? Realmente, Não, pode falar. realmente sair da bolha, né? Pra gente Exato. como estudante, eu Exato. acho que, assim como eu já havia dito antes, eu não tenho tanta aproximação porque realmente o meu meio acadêmico, o estágio, enfim, não é tão voltado para a área. Mas eu acho muito bonito, às vezes, as meninas lá da sala falando por algumas delas, posso até citar nomes, eu Tranquilo. acho. Gisela, ela é tricologia, ela não é tricologia, ela é tricologista, Ela é tricologista, né? Terapêutica. E ela fala, ela disse que quer muito estagiar com Laís e contigo, ela disse que ele até conhece Acho que eu conheci ela, que eu conheci. Ela trabalha numa clínica, inclusive, de transplante capilar. de transplante capilar, ela fala muito, se espelha muito. Apaixonada por essa área. É verdade. Eu também parto do Josi mesmo também, princípio que é de estética. Cíntia. Não é uma área onde Uhum. eu tenha tanta proximidade ou que eu tenha aquele brilho nos olhos, aquele friozinho no estômago que dá, né? Quando a gente fala de algumas cadeiras, algumas matérias. Mas é muito interessante se todo o acadêmico olhasse para todas as áreas, porque às vezes a gente tem aquele preconceito, receio, assim, mas não vou para aquele lado. Mas você sabe o que aquele outro lado faz? Às Você vezes nem sabe tentou. como é que Exato. como é que o outro lado funciona? Então, é interessante sempre, mesmo que a gente não tenha tanta curiosidade, tanta proximidade com aquela área, mas a gente procurar saber o que aquela área faz, qual o benefício que tem aquela área. E aí, dentro disso, eu já entro para um outro lugar. A gente vive num mundo hoje que é muito mediatista, tudo tem que acontecer na hora, a gente não tem muito tempo para esperar. E com isso, né, tem as contraindicações. Hoje, as patologias emocionais, elas estão aí, Em alta. Principalmente depois da pandemia, né? principalmente depois da pandemia, justamente para a gente viver num modo muito mediatista, e na pandemia a gente não tinha o que fazer. Era aquilo ali e ponto. Acabou. Então, assim, depois da pandemia, saltaram-se muitos números de pessoas que têm algum tipo de transtorno, ansiedade, depressão. E aí, olhando por alto assim, eu vi que a acupuntura também trata esses pontos de doenças emocionais. Com quantas sessões, mais ou menos, a gente começa... Eu sei que a gente não pode só dizer aquilo ali, mas uma média, né? Fazendo uma comparação do modo geral. Com quanto tempo, assim, com quantas sessões, mais ou menos, o paciente ele consegue ver uma melhora naquele quadro dele, seja ele para depressão, seja ele para emocional ansiedade. ou físico, né? Exato. Como é que funciona mais ou menos esse jeito, já que é uma prática integrativa, né? Exato. Você não vai estar ali lidando com medicamento que vai trabalhar diretamente no receptor ou numa causa. É uma ajuda paliativa para aquele seu problema ali. Mais ou menos quanto tempo a pessoa começa a ter... A gente fala muito em relação sobre 10 sessões. E eu não falo sobre pacotes, né? Então, a gente fala sobre protocolos. Então, tem meu protocolo é protocolo MTC, é Medicina Tradicional Chinesa. Eu coloco para o paciente ao menos 4 sessões, ou 10 sessões, ou vitalícia. Eu tenho um paciente que já está comigo há quase 2 anos. E assim, a acupuntura, ela realmente é vitalícia. Quando a gente estuda a acupuntura, antigamente existia o acupunturista de determinado local, aldeia, seja lá o que for. E essa pessoa recebia de acordo com que as pessoas não adoeciam. Conforme as pessoas iam adoecendo, ele deixava de receber. Então, daquela casa, ele já não recebia os honorários. Então, assim, por isso que eu falei de que ela é preventiva e ela é vitalícia. O uso da acupuntura é como uma sessão com psicólogo. Pronto, eu não vim de 2 horas porque eu tenho 2 horas com um psicólogo hoje. E eu coloco isso, para mim, é fundamental. Eu, como acupunturista, converso muito com os pacientes e acabo absorvendo muita coisa, mesmo sem querer. E eu explico ao paciente, não sou psicólogo, nem psicanalista, nem psiquiatra.
mas converso muito com eles. E aí nessas 4 sessões você já começa a entender bem o paciente. Dificilmente, numa única sessão ou 2, você vai saber realmente o que o paciente tem. Uma vez eu estava fazendo uma ventosa em um paciente, eu conversando com ele, tá tudo bem, certo? Deitou na maca, eu coloquei a ventosa, que são aqueles copinhos, né, que fazem aquela sucção, lembrando de que não precisa ficar roxo, não tem essa necessidade de ficar roxo. A gente só quer mesmo ativar aquela região e pronto. E conforme eu fui colocando, eu coloquei por volta de uns 16 copos, né, 16 ventosas. E na última eu já comecei a remover a primeira, porque ficou muito vermelho, muito vermelho. E aí eu disse, rapaz, tem muita tensão aqui nas suas costas. Eu já vou ter que remover, de já, porque ficou muito vermelho. E quando eu removi a última, ele se sentou e começou a chorar. Aí falou que realmente estava com tensão, tinha terminado um relacionamento com a namorada dele, estava se sentindo mal, começou a tomar medicação. E isso foi na primeira sessão. Então, no primeiro contato assim, ele meio que ficou travado, sem querer falar. Mas aí com a ventosa a gente começa a observar lá os pontos, a coloração, os locais onde ela fica mais avermelhada ou arroxeada. E isso aí são alguns indicativos. E aí eles dizem que não estava com tensão, mas se você está com tensão, sim. E aí depois ele falou que realmente estava. No caso, a acupuntura, ela pode ser... Porque eu já vi alguns vídeos, né, no YouTube mesmo, de pessoas que fazem a ventosa, mas que também fazem... Sangria. Sangria, né? Vulgarmente chamado de sangria. Tem... geralmente se faz mesmo essa associação ou são em casos específicos? Não, assim, pode-se fazer, mas com muito cuidado, porque você está criando... Você está perfurando uma proteção do nosso interno com o externo. Então, assim, tu vai fazer sangria, então procura um local realmente que você veja que é limpo. Não faz sangria com acrílico, né? Porque muitas pessoas, eu mesmo utilizo o acrílico, a ventosa acrílica. O ideal seria com uma ventosa de vidro e esterilizada. E a gente não vê muito isso na prática, então eu evito fazer. Mas já cheguei a fazer sim, em pessoa conhecida. E foi mais quando eu estava no estágio, vamos assim dizer, aquela coisa, puxa um amigo, um parente e vamos fazer o teste. Exatamente. Surgiu uma curiosidade, vocês falando de sangria, eu realmente desconheço o termo, né? Não vou mentir. É vulgarmente chamado de sangria. Eu vi um vídeo no Instagram, no Reels mesmo, passando, indicação no Instagram, uma pessoa que estava com dor, acho que o vídeo era estrangeiro, não sei se vocês já viram, uma pessoa que estava com dor de cabeça, aí vinha alguém lá, não sei se era um biomédico, se era um médico, realmente desconheço. Eu fiquei pasma assim com a técnica. E ele fazia um furo aqui bem no cantinho entre a parte capilar e a pele mesmo da testa. E aí o sangue, isso faz parte da acupuntura? Faz. Assim, não se faça parte da acupuntura. Isso é uma resposta do corpo do paciente. Novamente, esse ponto entrando aqui, o paciente quando chega exacerbado, cansado, estressado demais, geralmente ele sangra. A gente sabe que se qualquer produto pontiagudo perfurar um vaso, vai sangrar. Mas na medicina tradicional chinesa, esse Shen, que é essa energia que é o sangue, Shui, que tem essa energia, ela fica muito acumulada. E quando a gente remove, aí, às vezes sangra bastante esse pontinho aqui, certo? Que é o intran, ou outro ponto aqui mais para cima. São 3 pontos que se coloca bastante no paciente para acalmar, desestressar mais o paciente. Aí aqui tem o intran, tem o VC, que agora eu esqueci, o VG17, se não me engano, e VG20, VG21, 22, alguma coisa assim, eu não me lembro. Outra coisa importante, você sabe todos os pontos? Não, são são quase 1000 pontos de acupuntura. Então assim, tem um atlas, tem um manual. Minha vivência com os pacientes, então já sei alguns pontos para se utilizar. Paciente que está com problema nas articulações, tem um ponto chamado VG34, que é VC34. Do lado da panturrilha tem um bexiga 60, que é um ponto que a gente chama de ponto de pirona, que é um ponto analgésico também. Então a gente vai vendo esses pontos assim, a gente vai vendo e vai até às vezes dando nome aos pontos. E quando sai esse sangue é quando tem muito excesso. E aí essa retirada desse sangue, isso é benéfico, isso acaba sendo benéfico para o paciente, porque equilibra.
A essência da acupuntura é equilíbrio, não é nem de mais e nem de menos. Existe o ponto da fome e o ponto da sede. É para dar fome? Se você tiver comendo em excesso, ele vai diminuir. Se você estiver comendo demais, ele vai. Se você comendo de menos, ele vai diminuir. Então, assim. Que massa. Eu já É fiz mais auriculoterapia. Doeu algum ponto? Nunca fiz. Deixa abaixo. Eu já fiz auriculoterapia. E aí, eles estimulam, né, pontos com semente de mostarda. A semente de mostarda. Tem alguns ou cristais então, também, cristal, né? ou então as esferas de metal, de ouro. E aí, na parte, eu tenho muita dor na parte das minhas costas, na coluna, na bacia. Então, foi uma partezinha. E também num pontozinho que tem de ansiedade. Aparentemente, a única diferença que tem da acupuntura, aí eu tô falando como leiga, tá? Certo, da acupuntura para a auriculoterapia, desculpa, travou a língua aqui, é a forma com que faz. Na acupuntura se usa agulha, na aurico os cristais, né? Sementes, essas coisas. É isso mesmo a diferença de um para outro ou tem algumas outras diferenças? A gente pode fazer um mix, vamos assim dizer. Qualquer tratamento que eu faça na orelha é chamado de auriculoterapia. A auriculoterapia pode ser feita com semente, com cristal ou até mesmo com a própria agulha de acupuntura. Inclusive, existem umas agulhas muito pequenininhas que já vem que substitui esses cristais, essas esferas, essa semente, mas eu não recomendo muito para o paciente, porque às vezes pode machucar ainda mais, fica mais sensível a região. E como você fez, os pontos onde se foi trabalhado, eles podem doer, não é que eles vão doer, mas eles podem doer. E eu explico ao paciente, isso não é uma dor nova, isso é um reflexo, isso é um microsistema. A acupuntura a gente faz um sistema completo, não é acupuntura, então a gente pega o corpo todo. E já na aurícula a gente minimiza o corpo na orelha. E aí, essa dor que você sente ela é originada da queixa que você falou para o profissional. Então, se está com dor na coluna, provavelmente o ponto da coluna aqui vai doer. Realmente, dói bastante. Eu nunca fiz, acho que preciso. Todo mundo deveria fazer. Eu fiz, mas volto a dizer, eu nunca acreditei muito nisso. Os benefícios, vai né? um negócio desse aqui colocar na minha orelha e vai passar a dor que eu tô sentindo. Tipo, né? Eu também, Para os dias atuais, onde a gente vive sempre aquela loucura e que é uma coisa tão rápida e geralmente entra para o medicamento mesmo, né? Eu não gosto muito de medicamento, também. Tá? Ela que não deixa mentir. Geralmente eu fico sustentando ali minha dor que eu digo, não tomei remédio pra ela vir, eu vou tomar remédio pra ela passar. Não, ela vai passar porque ela tem que ir embora. Mas aí falando com essa minha amiga que faz isso, na realidade ela estuda isso, ela não é profissional da área. Ela estuda e aí ela fez, mas o que eu fazer? Tô vendo tu tão estressada, tão tensa, eu tenho muito problema de ansiedade, então sempre quando tá perto de alguma coisa que é importante pra mim, ela vai se aflorando e vai atacando e aí é um caos. Aí ela foi e fez isso e realmente ajuda muito. Não vai passar, não, mas ajuda bastante a porque como eu falei no início, ele é um sintomas. tratamento integrativo, então assim, ele é um complemento. Se eu posso ficar somente com a acupuntura, seria muito bom. E eu sou bem sincero com o paciente quando ele chega na sala. Eu gostaria muito que você parasse de tomar todas as suas medicações, que você não precisasse fazer mais fisioterapia, somente os pontos de acupuntura que eu faço com você resolvesse. Seria ótimo se isso acontecesse, mas isso não acontece. E tem até uma amiga minha, uma amigona minha, que nós fizemos a acupuntura junto, que ela era aqui da Unineves, ela está terminando também agora há pouco. Marília, é uma pessoa que eu gosto demais. Ela tá na live. Tá? Marília. Ela é a nossa presidente. Marília. Eu gosto demais dela, um beijão. E aí a gente fez a acupuntura e eu acho interessantíssimo. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi que ela estava fazendo medicina. E assim, é mais um biomédico acupunturista em João Pessoa. Com certeza. Ela ama esse conteúdo. Pois é. Marília ama. E são pessoas muito próximas da gente, né? A gente acha, como eu disse, eu acho muito bonito. Mas não era algo que aflorece assim dentro de mim. Eu não sei futuramente. Quem sabe, não é? O mercado tá aí pra isso mesmo.
E eu acho muito. Eu tô achando ficando. Que bom. Tô achando massa. Que bom. Não tá diferente. Acho que deu um probleminha na nossa live aí. Não, a gente tá aqui, tá bom? Tá? Tá. Então tá. A gente tá aqui. Se parou mesmo? Aqui pra mim parou. Aqui parou também agora. Deixa eu só ver ali o que foi que aconteceu. Peraí, isso mesmo. Mas gravou, foi. Eu tava pegando até agora. Saiu, foi? Será que é o tempo? Não sei. É assim? Sim. Sou eu que gosto. Entrou de novo. Mas salvou não. Nossa, aqui é um. Então. Voltando, a gente teve um probleminha ali, mas já voltou ao normal. Onde ele tá, né? A gente falando sobre alguns pontos. Ó, Tem acupuntura na memória? Tem também. Ótimo. Eu falei, a acupuntura serve pra... Jesus Maria José, eu tô com um problema de memória que não é normal. Aí tem que procurar o que é que está causando essa falta de memória. Tem que dizer, olha, eu tenho dor de cabeça todos os dias. Qual é o ponto da dor de cabeça? Dor de cabeça não é uma causa, é um sintoma. Então tem que saber o que é que está causando essa dor de cabeça. Aí a gente Eu pode tenho dor de trabalhar. cabeça todos os dias. Todos os dias eu tenho dor de cabeça. E tem horas que dói tanto, mas dói tanto, que eu disse, gente, vai explodir a tampa da minha cabeça aqui, porque... Já foi no hospital, não procurou fazer alguns exames? Já, porque... Fazer uso de alguma lente? Não. De óculos? Mas precisa Eu usar uso óculos. óculos. Tem grau. É pra e mim não usar usa. óculos porque eu tenho miopia. Então, no boa parte está respondida já. Mas assim, o óculos também passou a não digo de fazer mal, mas me deixar mal. É por isso que eu parei tanto também mais de usar óculos. Porque eu usava e ficava estressada. Seria com a óculos. adaptação? Não sei. Aí fui no oftalmo novamente. E aí ela falou da minha miopia, que eu já sabia. Mas ela falou que eu tenho. Ela usou um termozinho que eu não vou lembrar agora. Mas questão de claridade, né? Eu tenho muita fobia à luz, assim. Né? Ah, de qualquer tipo. Sensibilidade. Se eu tô dirigindo à noite, aqueles faróis me incomodam muito, eu fico meia vesga assim, não consigo enxergar direito. E Pois é, eu sei que isso pode também é uma contribuir para a causa. questão. Astigmatismo. Eu tenho. É isso mesmo. Pronto. Então, mas eu sinto muita dor de cabeça. Isso são todos os dias. E é Consumo de terrível. sal, alguma medicação ou outro alimento. Então, assim, tem que se pesquisar o que é que está causando essa dor de cabeça. Não tem um ponto para a dor de cabeça. E até corrijo, não tem um ponto para a memória. Tem um ponto que a gente pode estimular outros setores, tem um ponto do hipotálamo, ponto para um relaxamento, o paciente pode estar estressado demais e aí acaba não focando nas suas atividades e aí isso acaba prejudicando sua memória. Entendi. Que massa. Branca, mais alguma pergunta? Acho que tem uma aqui que me enviaram antes de a gente ter problema na live, que diz assim: existe alguma contraindicação ou situações em que a acupuntura estética não é recomendada? Pronto, pegar pelo pé e falar um pouquinho em si também, não somente a questão da estética. Então, qualquer laceração, qualquer machucado que o paciente tiver, a gente não trabalha, a gente não faz a aplicação. O paciente está fazendo, a paciente gestante, então assim, evita também estar se fazendo, colocando alguns pontos. Claro que um ponto na face dificilmente possa vir a contribuir ao nascimento da criança, ou até, infelizmente, a questão de um aborto. Tem que se evitar principalmente a questão do baixo ventre. Mas na face não teria muito problema, não. Não teria problema. Não é muito problema, não teria um problema, não. Entendi. É mais que a questão de lacerações mesmo. Show. São 4h13. Acredito que Já tá. não sei se eu queira complementar com alguma coisa. Até então, minhas dúvidas foram esclarecidas. As minhas também. Eu também. Ótimo. Então, agradeço sua presença. Obrigado. Foi de muita valia, importante demais a gente ter entrado
nesse contexto. A gente abordou pontos que eu queria ter falado, mas no meio da conversa a gente já foi. Vai surgindo outras vai coisas. surgindo, então fluiu bem. Foi ótimo o senhor ter participado. Obrigado. Obrigada. Futuramente a gente pretende ter alguns mini cursos. A gente pode até combinar, enfim. Né? Conversar com o senhor sobre ministrar questão de alguma fazer até uma parceria em relação ao IBAI. Sim. Que por mais que seja Instituto Biomédico e Aperfeiçoamento Estético, ele não é voltado somente para biomédicos. Aqui tem a questão mais do curso de biomedicina. Mas fisioterapeuta, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, médico e dentista pode fazer os cursos conosco lá no IBAI. E eu quero deixar aqui, eu até pedir para o pessoal, se puder seguir, a IBAI, @IBAIcursos, né? Então a gente está sempre postando lá em relação aos cursos. E eu pretendo também utilizar o IBAI para poder fazer alguns cursos sobre acupuntura. Que aqui e ali eu vejo uma pessoa falando comigo, eu queria saber fazer um curso sobre ventosa, sobre aurícula. Eu sou um pouco temeroso com isso porque a gente faz uma pós-graduação de 2 anos e eu não acho que um curso de um final de semana vou deixar uma pessoa apta para estar fazendo uma ventosa ou uma aurícula em qualquer outra pessoa. Mas tem cursos sim livres de que se podem ser feitos. Certo. Em relação à divulgação, o senhor pode mandar pra gente, viu? Pode. O Instagram, que não, eu fico responsável por a parte da Liga da parte Instagram, enfim, divulgação, o senhor pode enviar aqui, com certeza a gente divulga, não temos problema nenhum com isso. E isso é até importante para futuramente, como eu já havia dito, futuros minicursos aqui na faculdade, tá? Então seria uma parceria muito boa. E o nosso consultório lá está aberto também para receber os alunos. Se quiser, pronto, Kelly já chegou a levar acho 2 turmas lá, justamente para mostrar um pouquinho da vivência, sair um pouquinho da sala de aula e ir para um consultório para ver. Se eu não me engano, tá de novo, né? Ela havia mencionado que vai ter uma visita. Uma possível. É sempre bem-vindo, as portas estão sempre abertas. Obrigada. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado, Mais uma vez. Obrigada. Valeu, tchau. Obrigada. Tchau. Senhor, quando fosse